Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Nós outros encontramos em la palavra de Deus uma enseñança muito importante acerca de uno permanecer firme em sua fé e nunca mover-se de la fé aunque venham problemas, aunque passemos por lutas, dificuldades, sempre necessitamos manter nossa confiança em Deus. Diz a Bíblia que uma vez Jesus chamou a seus discípulos a que passaram ao outro lado del mar de Galileia. Pero mientras iam, se levantou uma grande tempestade de vento e echava as olas em la barca, de tal maneira que já se anegava. E ele estava em la popa, dormindo sobre um cabeçal. E lhe despertaram e lhe disseram: Maestro, não tens cuidado que perecemos? Verifique você, amiga minha, amigo meu, que é muito fácil crer em Deus quando todo está bem, quando não há problemas, quando não há lutas, quando não passamos por tempestades. Pero é importante compreender que as tempestades, os problemas, são coisas naturais da vida. Mientras estemos neste mundo, vamos a ter problemas. Nós outros não estamos em uma burbuja livres, isentos de problemas. Não. Incluso estamos em um mundo malo, em um mundo que é dominado por las forças del mal. Vemos aí quanta maldade, quanta violência, atrocidade, guerras, injustiças que vemos neste mundo. É uma coisa terrível. Pero é importante que delante de las dificuldades, delante de los problemas que enfrentamos, nunca perdamos a fé. Nunca perdamos nossa confiança em Deus. Porque muitas vezes, delante de las tempestades que enfrentamos, pensamos que a Deus não lhe importamos. E não é isso, não é que a Deus não lhe importamos. O que passa é que os problemas vêm sobre todos. E são justo em los momentos difíceis, em los momentos de angústias, dificuldades, tribulações, que nós outros temos que manter-nos fortes, firmes em nossa fé, confiados em la palavra de Deus, confiados em suas promessas. E nesta prueba de fé, os discípulos foram reprobados, porque delante da tempestade pensaram que Jesus não hacía caso a lo que estava sucedendo. E Jesus, levantando-se, repreendeu ao vento e disse ao mar: Calla, emudece. E cessou o vento e hizo grande bonança. E lhes dijo: Por que estáis assim amedrentados? Como não tenes fé? Amiga minha, amigo meu, quizás você que me escuta neste momento está passando por um problema grande em sua vida. Um problema, uma tempestade, algo que lhe deixa angustiado, afligido, e você começa a pensar que Deus se olvidou de você, que Deus lhe abandonou, que Deus não lhe hace caso, que Deus lhe volveu a espalda. Pero não é isso. Temos que confiar nele. Agora, mais que nunca, é importante que você mantenha sua confiança, mantenha sua fé firme no Senhor Jesus, para que você possa superar estes momentos difíceis, para que você possa vencer estas lutas, estas tribulações que você está enfrentando nesta vida. Jesus disse: "En el mundo tendréis
aflicciones, pero tened ânimo, confiad, yo he vencido ao mundo. Amiga minha, amigo meu, Jesus, quando estuvo aqui, neste mundo, como homem, sujeito a las mismas limitações, las mismas debilidades que nós outros, ele também enfrentou muitas lutas, problemas, injustiças, persecuções, pero ele sempre mantuvo sua confiança no Padre. Sempre estuvo confiado em la palavra de Deus, apoiado em la palavra de Deus. Incluso quando foi tentado por el diabo, ele usou a palavra de Deus para resistir-lo, dizendo, escrito está. E lo que está escrito está determinado. Lo que está escrito tem que suceder. A palavra de Deus tem que cumprir-se sí ou sí. Deus é Deus. Deus não é homem para que minta. Não é hijo del hombre para que se arrependa. Lo que ele prometeu vai a suceder. Pero nós outros temos que confiar. Temos que manter-nos firmes, sempre firmes em nossa fé, para que podamos vencer as lutas, as aflicções desta vida. Desafortunadamente, Alberto, nós outros observamos isso claramente, que muitas pessoas, delante das tempestades, começam a pensar que a Deus não lhes importa, não? Que Deus les abandonou, que Deus não lhes hace caso, e pessoas acabam perdendo a fé, acabam abandonando a fé por dar lugar a estes pensamentos negativos. Totalmente, obispo. Que uno se ahogue, hablando de la tempestad, no depende de la propia tempestad en sí, y sí de que uno dude, de que uno pues se rinda, se abata, pierda la fe, porque luchas y adversidades hay, la vida está llena de desafíos y hasta de injusticias, pero nosotros lo que debemos hacer es mantener nuestra fe y aferrarnos a Jesús. De hecho, obispo, cuando uno pasa por una dificultad, cuando uno atraviesa el día malo, una de esas tempestades de la vida que amenazan con arrasar la salud, la familia, tempestades que se alzan en la vida económica, en la vida sentimental o incluso en la propia vida emocional, hechos difíciles de entender que ocurren dentro de uno, ¿no? Es como si el corazón se volviese en un campo de guerra. Lo que uno no puede hacer es abatirse y sí enfocarse en Dios y aferrarse al propio Señor Jesús. Es por eso que nosotros decimos, obispo, no perdáis la fe, que hay que orar, que hay que luchar. Venga, días malos, vamos a leer la Biblia, vamos a congregarnos más en la iglesia, vamos a congregarnos porque todo eso nos fortalece. Y lo que hace es que venzamos esos temporales, esas tempestades, y aquello que parecía que nos iba a destruir acaba convirtiéndose en un gran testimonio, en una gran victoria. Después todo el mundo dice, ¡hala, esa persona, qué suerte tiene! Mira cómo Dios la ha bendecido. Y no se trata de suerte, se trata de perseverancia, de mantener la integridad, ¿sí? De mantener la integridad. E não de rendir-se como muita gente suele hacer. Nós outros não podemos dar lugar, Alberto, a dúvidas, ao medo, porque a dúvida, o medo, hace o problema mais grande totalmente, de lo que parece ser. Você sabe, lhe conto um caso que sucedeu, e eu vi este caso que sucedeu há alguns anos atrás, quando uns amigos foram a um parque aquático, não? E nestes parques não, há tobogã, não? A pessoa, este companheiro barrou em tobogã, e quando ele entrou na água, saiu do tobogã, ele começou a ahogar-se. Começou a gritar, começou a ahogar-se, e vindo ele salva-vidas, ele disse, ponga-te de pé, porque a água está em sua rodilha. E quando ele se levantou, a água estava baixa, não havia profundidade, se estava ahogando de medo. Era o medo que ele estava ahogando. O medo lo hacía ahogar-se naquele momento. Mire usted. Totalmente, obispo. Era el miedo el que le estaba reteniendo, el que le había secuestrado y el que no le permitía ver en realidad
lo que estaba ocurriendo, ¿no? Estaba distorsionando el miedo su situación, su ambiente y sus propias capacidades. El miedo era el que se había convertido dentro de él en un monstruo. Y lo mismo ocurre con mucha gente. Obispo, yo recuerdo también una anécdota, con seguridad va a ayudar a mucha gente, pues de un hombre que estaba haciendo unos exámenes, unas pruebas médicas, y estaba muy preocupado por algunos factores, tal, bueno, él estaba pensando en la familia y el médico le dijo, mira, vamos a hacer más pruebas, ¿vale? Solo para salir de dudas. Obispo, el hombre salió ya de allí del consultorio solo dándole vueltas con miedo, asociando una cosa con otra y pensando cosas inexistentes. Él hasta pensaba que tenía un cáncer. No, tengo un cáncer. Y llegó a la casa y tenía un revólver. Dios mío. Y llegó a ponérselo en el cielo de la boca en varias ocasiones. Vivió a través del miedo un mes infernal. Un mes infernal con intentos de suicidio con el revólver. Y cuando fue al médico, obispo, era todo fruto de la mente, era el miedo, no fue los análisis, sino el miedo el que casi hizo que se suicidara. Tremendo. Quando recebeu os resultados, estava tudo negativo, tudo bem, não tinha nenhum problema e chegou a casa a ponto de quitar-se a vida. Y eran exámenes rutinarios, obispo. La verdad es esa, era un chequeo, eran exámenes rutinarios, que no eran una cosa, era como un chequeo, una cosa normal. Normal, ¿no? Normal, unos análisis normales, obispo. Pero él ya estaba pensando en cosas, estaba con sofismas, con dudas, con miedos y casi se suicidó, obispo. Él se puso el revólver en el cielo de la boca y casi se dio un tiro. Y él lo contó en la iglesia, que fue el miedo el que casi se lo llevou por delante. E quizás usted, que nos escuta neste momento, esteja passando por um problema que lhe angustia, lhe aflige. Pero usted necessita pegar-se a Deus. Usted necessita confiar em Deus. E não pensar que o mal vai prevalecer sobre sua vida. Porque nenhum mal pode prevalecer sobre a vida de aquele que crê. Aquele que está apoiado em la palavra de Deus, em las promessas de Deus. Jesus repreendeu a incredulidade, as dúvidas de seus discípulos, dizendo: por que estáis assim amedrentados? Como não teneis fé? Amiga minha, amigo meu, vamos a manter a fé. Qual é seu problema? Será que seu problema é mais grande que Deus? Que o poder de Deus? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele ha criado os céus, a terra, o mar e todo o que neles há. Para Deus não há impossíveis. Ele pode fazer possível os impossíveis da vida. E o único que temos que fazer é confiar, é manter-nos firmes em nossa fé, apoiados em suas promessas, porque em nenhum momento Ele nos vai a desamparar. Me gostaria invitar-lhe, você que está vivendo uma tempestade, um drama, está delante de um problema familiar, um problema de saúde, um problema econômico, um problema espiritual, qualquer que seja o problema que você está vivendo, que ele está deixando deprimido, deprimida, que ele está sendo chorar, que ele deixa desesperado, pensando que vai ter um final trágico. Amiga minha, amigo meu, estaremos orando em seu favor este domingo, a las 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, para que o Espírito Santo fortaleça sua vida, para que o Espírito Santo fortaleça sua fé,
para que o Espírito Santo cure sua alma que está enferma. Porque o problema que você tem dentro de você é mais grande que o problema que você tem fora de você, em seu exterior. O problema em seu exterior não é tão grande como o problema em seu interior. E todo o que você necessita é curar sua alma. O que você necessita é buscar ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus, llenar-se do Espírito Santo, para que o Espírito Santo lhe fortaleça, lhe capacite para vencer estes momentos duros, estes momentos difíceis que você está enfrentando em sua vida. Inclusive estaremos este domingo, Alberto, orando por las famílias, consagrando as famílias uma vez mais, como nós outros hicimos no domingo passado. Vamos a dar a bendição para as famílias e também estaremos orando por la prosperidade, por aqueles que querem receber a vida abundante que Deus ha prometido, porque aunque venham crises econômicas, aunque estemos delante de uma situação que aparentemente não há solução, não há salida, pero há uma salida, porque Deus tem poder para dar a solução para este problema. Há uma solução, há uma esperança, y Dios quiere manifestar su poder en vuestras vidas. Por eso en este domingo vamos a orar por las familias, vamos a consagrar a las familias. Es momento de orar más que nunca por la familia y orar por la protección. Pero también vamos a orar por vosotros. Vamos a orar por los trabajadores. Vamos a orar para que Dios bendiga y prospere vuestro trabajo, el trabajo de vuestras manos. Y esta oración por la prosperidad la vamos a hacer ungiendo con óleo las manos. Vamos a ungir las manos con óleo y las vamos a presentar a Dios y vamos a decir: Dios, bendice y prospera las obras de nuestras manos. Esto es para todos: desempleados, pensionistas, trabajadores, funcionarios, autónomos, grandes y medianos y pequeños empresarios. Vamos a orar para que haya abundancia, vamos a orar para que haya prosperidad, vamos a orar para que podáis vencer y superar pues la crisis, si estáis viviendo una crisis, o para que recibáis dirección, sabiduría, para que podáis sacar adelante vuestro trabajo. Va a ser además un domingo muy especial, va a ser el primer domingo del mes, domingo de primicias, y vamos a orar para reprender también el espíritu devorador. Y eso será aquí, en la iglesia, en el Centro de Ayuda Cristiano en Madrid, Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfe y del Museo Reina Sofía. Este domingo les esperamos a las 10 de la mañana. Dê um passo de fé e não aceite mais este problema, não aceite mais dar lugar a dúvidas, ao medo, à inseguridade, porque você pode vencer toda esta tempestade que você está vivendo. Não seja tímido em sua fé. Ponga sua fé em ação, porque você vencerá e você aún verá dias maravilhosos, dias bendecidos, de paz, de vitória, de êxito, de prosperidade. Este domingo lhe esperamos às 10 da manhã. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, comparta também com os amigos e familiares para que eles recebam a palavra de Deus. E amanhã regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta amanhã.